Olá, que bom que você veio. Eu sou a Paula e esse é o Garimpando Sentido, um espaço onde eu te encontro, eu me encontro e juntas buscamos sentir. Você já sabe, mas não custa nada repetir, eu vou tocar a vinheta, eu te convido a ficar à vontade, seja lá o que isso for para você e vir de peito aberto. Só vem. Tem um lugar onde a gente se dispõe a tentar sem tanto julgamento ou uma necessidade assim de acertar de primeira, onde o que não deu certo não vira aquele fracasso enorme, vira motivação. Eu penso que esse lugar da tentativa e erro o nosso corpo ocupa muito bem. Parece sempre mais aceitável entender que o corpo não vai acertar um movimento na primeira tentativa. E quando a gente se abre para essa possibilidade, alguma coisa muda. Não só na forma como a gente se movimenta, mas na forma como a gente enfrenta a vida. Esse episódio vai por caminhos que eu ainda não tinha explorado no Garimpando Sentido. A gente vai falar sobre corpo e dança, sobre conexão, interdependência, ancestralidade e o que as redes miceliais, essas redes invisíveis que vivem embaixo da terra, têm a nos ensinar sobre tudo isso. A minha convidada é a Manuela Albrecht, gaúcha, artista do movimento, performer, pesquisadora e mãe. Vive em Londres desde 2016, onde concluiu o mestrado e hoje faz o doutorado na Kingston University. A pesquisa dela vive na intersecção entre dança, práticas somáticas, sabedoria indígena e o que ela chama de consciência ecológica corporificada. Uma forma bonita de dizer que o corpo não é só o lugar onde a gente existe, é o lugar onde a gente entende. Anu, que bom que você veio. Prazer é meu. Obrigada por ter me convidado. Imagina, querida, é um prazer enorme te ter aqui. Obrigada demais pelo teu tempo, pelo espaço. Eu que agradeço. Feliz da gente estar trocando. Eu sei que tu esteve recentemente aqui no Brasil, mas já voltou para casa. Tu chegou fazem só alguns dias, né, Manu? Sim, eu cheguei faz uma semana. Ah, uma semana. Bom, então tá. Já tá readaptada ao clima? Eu tive sorte dessa vez que eu cheguei aqui no início da primavera, então tem sol. Mas sempre demora um pouquinho assim para Voltar. aterrissar de volta, assim. É É. demora um pouquinho, assim, uns dias. Acho que ainda vai mais um pouco, mas dessa vez foi bom chegar no sol. Que bom. Então tá. Bom, foi uma pena que a gente não pôde se encontrar, mas também a gente pôde trocar, né, por um tempo, enquanto você estava por aqui e a gente falar um pouco sobre os caminhos. Eu vou começar falando então sobre caminhos. Quando eu te conheci, Manu, você estava ainda trabalhando com publicidade, né? Iniciando o teu trabalho, dá para dizer assim, ou experimentação, aí você me diz como que você entende, né, no teatro. E eu queria que tu contasse assim o que foi que você foi descobrindo no teatro e que tu não encontrava na publicidade, como que tu entende esse movimento que você foi fazendo enfim, até chegar em Londres, né? Na verdade, a publicidade que foi um desvio de percurso, porque eu sempre fiz teatro e sempre dancei, desde muito, muito pequena. Mas de alguma forma, porque eu não nasci em Porto Alegre, eu era de uma cidade menor. Quando chegou a hora de fazer universidade, eu acho que me faltou, na época, coragem de desbravar, assim, e ir embora da cidade e ir para Porto Alegre. E daí eu decidi fazer publicidade porque me parecia assim uma coisa meio próxima de talvez atuar de alguma forma. Eu não tinha muita certeza, eu era muito jovem, né? Então eu fiz o curso, me formei e trabalhei só 2 anos com publicidade.
Mas eu, logo assim, quando eu fui para o mercado de trabalho, o meu corpo já não estava em convergência com aquilo, eu ficava com muitas dores no corpo, assim, era uma coisa difícil para mim, sabe? E daí eu me lembro que um dia eu sentei numa janta assim com meus pais e eu falei para eles assim, se eu não voltar a fazer teatro, eu vou virar uma velha amarga, uma pessoa amarga, uma pessoa que vai envelhecer amarga, porque eu não consigo. E então eles disseram, ok, então qual é o caminho? E daí eu, na verdade, daí aos poucos fui redirecionando a minha vida para ir aos poucos largando o trabalho e me redirecionando para o teatro, e daí fui com tudo, assim, fiz a minha formação no teatro, e daí já me orientei totalmente para Porto Alegre para trabalhar com, com coisas relacionadas à arte, aí logo já comecei a trabalhar como atriz, e foi indo, e foi indo. Ahn, e nesse caminho do teatro, eu me apaixonei por uma técnica que chamava viewpoints, que era uma técnica de improvisação, e a diretora dessa técnica morava em Nova York. E eu tinha ido para Nova York logo depois da minha formatura, que inclusive quando eu fui para lá, fiquei 6 meses estudando inglês. No momento que, enfim, foi uma grande loucura, porque eu queria sempre muito ir embora. Daí, meu pai, quando estava chegando perto da minha formatura, me disse que não era um bom momento financeiramente. Aí, eu vendi todas as minhas roupas, comprei uma passagem, fui, fiquei 6 meses lá, fazendo curso de inglês. E quando eu voltei, eu tive esse momento eureka que eu teria que voltar para o teatro. Tive aquela conversa com os meus pais, fui para o teatro e quis ir de novo me aventurar para estudar essa técnica, então fui. E daí depois disso as coisas foram me levando de um jeito que eu acabei voltando um tempo para Porto Alegre, mas o meu ex-companheiro da época já estava em Londres fazendo o mestrado dele, e então para mim me pareceu que era uma boa oportunidade assim de continuar estudando. E daí eu vim para cá em 2016. Mas e aí em Londres tu conseguiria se conectar com essa técnica que você que tinha essa profissional que era de Nova York e tal? Não, não, na verdade eu fui para Nova York, fiquei um ano em Nova York estudando essa técnica e daí voltei, fiquei um ano lá, estudei Viewpoints com a Anne Boger na City Company, e daí depois eu estudei mais E o seis que é meses. isso? Só pra... Os viewpoints é uma técnica de improvisação para cena, onde ela te oferece viewpoints, pontos de vista, né? Ela te oferece 9 Uhum. pontos de vista que tu pode daí escolher para começar uma improvisação ou para continuar uma improvisação. Então, porque o ator ou o bailarino, ou a pessoa da cena, às vezes, quando vai para o lugar da improvisação, é um lugar assim que tem que começar do zero, né? Então, essa técnica te oferece lugares para tu sempre poder partir de algum lugar, assim. E é uma técnica que também serve para improvisação, para criar cena, para refinar espetáculo. É maravilhosa. Tu pode usar também para escrever, para dirigir. Os viewpoints, eles habitam muitos lugares, assim. É para qualquer artista da cena. Até arquitetos estudam viewpoints. Ahn, Daí eu estudei em Nova York, depois eu fui estudar com a Martha Graham, dança moderna, no Instituto da Martha Graham. E daí voltei então para Porto Alegre por um ano, onde eu trabalhei daí bastante. E daí nisso o meu ex-companheiro da época já estava em Londres fazendo um Ah, entendi. mestrado. E daí ele meio que a gente então na época concordou que era mais fácil eu vir para, não mais fácil, mas que poderia ser uma boa oportunidade para eu vir para Londres e continuar estudando, continuar de alguma Entendi, forma. entendi. E daí eu vim também nessa coisa, assim,
né, nessa coisa meio cara e coragem, assim, com muito pouco dinheiro, mas muita vontade. Aí eu vim em 2016 e aqui fiquei. Aí essa relação terminou e daí eu decidi ir ficando e fui ficando. E daí nisso fui trabalhando como atriz, mas também comecei a trabalhar mais, voltar um pouco a resgatar esse lugar do movimento, esse lugar da performance. Também muita complexidade da questão de ser imigrante, de ter o inglês como segunda língua, então às vezes eu sentia que mexer o meu corpo me abria mais portas do que falar. Então eu comecei a meio Hum. habitar esse lugar mais do corpo, assim, sabe? Era uma Eu senti. expressão, tu percebeu uma expressão mais natural para ti, como se fosse uma expressão mais natural, assim. E aqui em Londres é um pouco diferente, assim, o teatro ele é muito, né, como é que a gente fala? Textocêntrico, assim, é bem centrado no texto. E o teatro físico, que foi da onde veio a minha formação, ele é muito mais voltado para quem tem um treinamento de dança, de movimento, assim, sabe? Então eu senti Entendi. que para mim era mais. Eu quis me aventurar mais nesse lugar performático do movimento mesmo, assim. E daí Uhum. nisso veio a pandemia, né? Isso já estamos em 2020, veio a pandemia e todos os teatros fecharam, né? Uma coisa assim muito nova para os artistas que dependiam da cena. E daí nesse momento eu então decidi que ia voltar a estudar, que talvez fazer um mestrado poderia abrir mais portas para quando a pandemia terminasse, sabe? E daí foi um momento bem Aham. transformador da minha vida, assim, o mestrado transformou muito, assim, a minha vida, a minha prática, o meu entendimento das coisas que eu queria fazer. Abriram, assim, portas completamente diferentes e inesperadas, assim. Ahn, e no meu, e no meu mestrado, é um mestrado que chama Dança como Prática Criativa. É o nome desse mestrado que eu fiz na Trinity Laban. E a minha, e a minha pesquisa, ela deu voz a uma coisa que eu já me interessava muito no Brasil, que é esse lugar da ponte entre a arte e a política. Como que a gente usa a arte para falar de política, para fazer refletir sobre, enfim, sobre a sociopolítica, né, de alguma forma. E, e daí no meu mestrado eu fui para o mestrado com um desejo muito forte de investigar a sensação de pertencimento. Mas eu queria encontrar formas de refletir ou de investigar o pertencimento através de negociações corporais, assim. Eu tinha esse desejo enfim, da investigação partir do movimento, assim, no estúdio de dança, sabe? Com outros corpos. E daí fui lendo, porque eu tinha um argumento na minha cabeça muito vindo da pandemia, assim, desse lugar enfim, de que o capitalismo ele não fomenta redes de suporte estáveis, né? O capitalismo ele fomenta na gente essa coisa do tempo fragmentado, do individualismo, né? Muitas horas de trabalho, produção, consumo, e muito pouco fomenta essas redes de suporte que precisam de tempo para se formar, que precisam ser nutridas, né? E eu estava um pouco nesse lugar, assim, nesse conflito, tipo assim, como que eu trago isso para a cena, né? Onde que se encaixa com a minha prática, isso que É, estava mental, assim, né? Que era algo mental borbulhante e que de alguma forma, pelo que a gente está conhecendo de ti, né? O corpo sempre foi um espaço de posicionar as tuas ideias, né? Que tu exato. buscava isso, né? Curioso que no começo eu perguntei sobre a publicidade, você, quando fala desse desvio, você disse, eu sentia no meu corpo essa dor, né? Então, fato do corpo não poder se movimentar para aquele saber, né, que tu
criava, né, enquanto publicitária na época te doía, né? E aí parece que o intelectual, quando de alguma forma você para estudar no mestrado, né, e se volta para o intelectual, ainda existiu um chamado do corpo, né, para colocar Sim. esse saber, assim, como prática muito, muito bonito, mano, como você conseguiu olhar para o teu corpo e respeitar o que ele estava pedindo, né, é um convite assim que é algo que eu tento fazer, né? E olhar e ver o que o corpo está precisando, mas vocês, artistas assim de prática, acho muito lindo como isso acontece de uma forma tão natural para vocês, né? Eu não sei as outras pessoas que estão, né, que estão ouvindo, eventualmente alguém que também é artista que te conhece, que vai nos escutar, vai pensar assim, poxa, Paula, mas isso é óbvio, né? Mas assim, eu quero dizer no lugar aqui, né, de uma pessoa que não tem a arte como prática diária, assim, conseguir olhar para o corpo e perceber o que o corpo está precisando, é um exercício de autoconhecimento, assim, que é bem importante, mas eu digo assim, que precisa ser reflexivo, ele não parece ser tão natural ouvir esse chamado. Mas muito, É, muito bonito escutar e entender isso de ti. e mesmo o artista, assim, a gente puxa às vezes o corpo, né? A gente escuta, mas a gente não dá muito ouvidos, assim, né, pro corpo. E eu acho que com os anos também isso me ajudou, assim, eu sinto que na época da publicidade não foi uma coisa imediata, assim, foi uma coisa que Não, claro, demorou sem ali, sabe, dúvida. até eu Uhum, conseguir juntar as pecinhas e conseguir uhum, entender o que estava acontecendo. Eu era muito jovem também, né, nesse lugar, assim, todas essas expectativas de um jovem quando termina a faculdade, né, o que esse jovem vai fazer e tal. Demorou um pouco, mas enfim, eu acho que eu consegui, naquela época, realmente conseguir. Era uma coisa assim que não. Era quase. Eu não conseguia mais, sabe? Mas voltando lá pro mestrado, aí eu nessas, né? Porque a pandemia, assim, ali logo no início, quando as coisas estavam começando a reabrir, muito tempo sozinha, né? Muito tempo pensando sozinha, lendo e indo pro estúdio sozinha. E daí comecei a assistir coisas e um dia eu assisti um documentário sobre o micélio, sobre essa rede subterrânea fúngica que eu não fazia ideia da existência. Assisti esse documentário e daí ali naquele momento para mim foi assim, gente, é isso. Eu pensei, porque primeiro eu fiquei assim absolutamente louca quando eu descobri, tipo assim, como que a gente não tá falando disso agora, assim, como que a gente não sabe? Como que todo mundo não sabe? Como é que a gente não aprende na escola isso, sabe? E a outra coisa que eu me dei conta que eu disse assim, bom, se eu não tenho uma inspiração, né, no mundo humano para tentar falar, para tentar achar um lugar ou ah, uma inspiração para trazer para as explorações no estúdio, talvez o micélio seja essa inspiração, porque a rede de suporte do micélio ela é estável, ela é muito estável. Ela é uma rede que conecta todas as plantas, onde as plantas se comunicam, onde elas, ela está ali nutrindo essa comunicação o tempo inteiro. Então, foi quando eu tive esse lugar de tipo assim, então eu vou me inspirar no micélio para a gente investigar o que que o suporte e o pertencimento podem ter em comum? Isso foi uhum. o meu mestrado. Show. Fiz um trabalho com 8 artistas do movimento, onde nós formávamos essas várias redes de suporte, assim, corporais, onde a gente dava e recebia suporte, e passamos por reflexões de tipo, o que custa dar suporte, quando que a gente quando que a gente sente que a gente pode então receber o suporte. Quais são as pessoas que têm mais dificuldade em receber? Como que a gente abre espaço para receber, né? Onde que estão esses lugares? Como que a gente navega isso de um jeito onde possa ser nutritivo para todos os participantes? Pesquisamos sobre isso, foi muito interessante. Tu era Ah, sem texto, Manu, sem o trabalho que você fazia junto com os outros artistas, vocês não tinham texto, não tinha fala.
Era só o Não, corpo era só o performando corpo. essa entrega e esse receber que você tá trazendo, né? Essa conexão. Era sempre só o corpo. É, era uma coisa que virou mais uma prática mesmo, que a gente Ah, já tá. tinha Ele não tinha. Era sempre com a ideia da improvisação junto. Que tu sempre. Era trazia. sempre improvisado. Não tinha assim como, por exemplo, criaram uma coreografia e aí vocês, por exemplo, assim, estudou e tal, e vamos criar agora essa é a coreografia e agora a gente mostra essa coreografia no palco. Não, Não era essa a não. ideia. A gente chamou de prática. A gente Tá, chamou de, como é que eu traduzo isso? Uma ongoing practice, tipo uma prática que tá. não termina, que Em tá sempre movimento, fazendo. tá Sim. sempre em movimento, assim. Uhum. E nós nos reuníamos, a gente tinha algumas partituras, assim, sabe? Quando a partitura, quando a gente faz só ombro com ombro. A partitura de Entendi. quando a gente vai ficando um ser vertical. A partitura quando tá todo mundo vertical no sentido no chão, assim, Entendi. Deitado. é que parece vertical, mas é tipo assim, é em linha, assim, uma linha no chão, assim. Aí também tinha os momentos onde nós era mais uma coisa assim de grupo, sabe? De bolinho, assim. E daí isso ia se formando, assim. Tinha momentos que algumas pessoas podiam sair e voltar, sabe? Entendi. Entendi, entendi. E, Tinha e isso que essas partituras era como se fossem alguns movimentos previamente mapeados. Vou só tentar traduzir aqui como eu estou fazendo o entendimento. Tipo, alguns movimentos mapeados e que vocês colocavam na medida que aquilo ia acontecendo para vocês, naquele momento. a gente pode chamar de partitura uma coisa assim, por exemplo, dentro da pesquisa, por exemplo, coisas recorrentes, que depois de alguns. Tá. Que a gente vê que o grupo voltava para aquilo, a gente pensava, bom, então a gente. Para quais lugares que a gente sente que a gente retorna? E que são interessantes. Então a gente anotava, né? Tem esse lugar, tem esse lugar. Mas assim. E isso também é legal porque dá para improvisação, assim, como se a gente pensasse num container, assim, ou numa borda, sabe? A improvisação não fica tão aberta, ela tem uma Sim, sim. bordinha ali. Daqui a pouco, cada hora vai fazer uma coisa que de repente não conecta, né? E o propósito ele tinha muito também de criar essa conexão, né? Com a vivência com a realidade dos micélios, né? Vocês estavam tentando É, e a mostrar gente. para. Tu acha que foi uma forma, Manu, assim, de que você disse uma coisa que eu achei interessante, né? Quando tu olhou esse documentário, tu falou como que não tem todo mundo falando sobre isso. Então, algo que não é visível, você tentou tornar isso visível para as pessoas, como se você pudesse, a partir dessa representação, todo mundo pudesse, de certa forma, ver e retomar para essa conexão, que talvez fosse algo que também no momento de pandemia estava faltando muito assim para as pessoas, para a humanidade como um todo. Não só literalmente por a gente não poder estar perto, mas também em termos assim de consciência mesmo, né, do todo. Eu sinto assim que o mestrado foi, assim, eu comecei a conhecer o micélio no mestrado, assim. Eu comecei a ler sobre, eu comecei, assim, até então não tinha tanta gente falando ainda, lá em 2020 era o início, assim, sabe? Uhum, uhum. Ahn, assim, mais assim, claro, no meio científico as pessoas falam disso há anos, mas assim, Sim. mais nesse lugar mainstream, assim, onde, Sim, né, extrapolando a é, biologia, a área. então eu sinto assim, eu também, eu ali no mestrado eu sinto que eu estava no início, assim, entendendo o que que era, da onde vinha, como que, né, como Uhum. que se manifestava, ao mesmo tempo que eu também estava desenvolvendo essa prática e ao mesmo tempo que eu fiquei grávida. Ah, E, muito bem, que momento! exato. Então foram muitas Gestando, coisas. gestando dois grandes projetos. Gestando dois grandes projetos, porque o mestrado que eu fiz foram 2 anos e eu engravidei no início do segundo ano. Então, o segundo ano eu fiz grávida e daí apresentei a prática final, assim, quando o Caetano já era nascido, tinha acho que 3 meses.
Eu nem tirei Gente, licença no maternidade. auge do puerpério, Manu. Eu tirei 4 semanas de licença maternidade. Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei para minha orientadora, eu disse, a única coisa que eu te peço é não me deixa desistir, sabe? Não, eu não quero postergar. Eu não quero, porque eu podia fazer um pedido Adiamento. de adiar, né? Ficar um ano. E eu falei para ela, Entendi. eu não quero, eu preciso terminar isso, porque eu tinha esse grupo, que era um grupo que eu já tinha muita afinidade, assim, era um grupo Sim. de pessoas muito queridas, e era uma coisa que eu sentia que se eu adiasse, eu não voltaria mais. Tu já estava gestando, né, esse projeto, era como se essa gestação já tivesse acontecendo, não tinha como pausar ela, né? Foi. Exato, e é por isso que eu Aham, sinto assim que nesse momento específico, eu, com todos os hormônios da gravidez e depois do puerpério, assim, foi um momento assim de conhecer o micélio, assim, de pouca entendi. profundidade, mas nesse lugar de tentar dar conta de tudo, assim, sabe? Aí, quando eu entreguei a minha tese, o Caetano tinha 6 meses. Eu escrevi minha tese, tipo assim, amamentando de 2 em 2 horas e escrevendo. Foi uma grande loucura. Até hoje não sei como é que eu consegui fazer isso. Os meus pais, uma amiga minha brasileira que morava numa praia aqui perto, estava indo para o Brasil por 6 semanas. E ela me disse: vocês não querem vir aqui ficar aqui em casa? Ela morava numa casa e eu morava num apartamento bem pequenininho. Ela disse: venham ficar aqui em casa. E o meu companheiro estava entre. Ele tinha, assim, tinha terminado um emprego e ia começar outro, e ele tinha 2 meses de intervalo, bem nessa época. E daí eu consegui trazer os meus pais também para essa casa, onde ficamos 6 semanas, e tudo que eu fiz foi amamentar, escrever. Amamentar, escrever. Rede de apoio, né? Também, Manu, tu trazendo para perto de ti essa rede, né? Para poder ser capaz de construir tanto, né? Por ti, pelo Caetano, enfim, pela família Nossa, que você só estava. graças a essa rede, senão jamais É, teria conseguido. é. Enfim, Talvez aí. seja aí a resposta que você estava buscando, como que eu dei conta. Acho que deu conta porque também tu te propôs a ser um pouco micélio aí nesse momento da tua vida, né? E aceitar ajuda, aceitar se conectar. É muito bom, né? Quando a gente consegue. Ai, sim, sim, guria, E, foi muito e é isso importante. que e aí eu falei ali no começo, né? Eu queria te perguntar mais assim sobre o corpo, se tu entende como eu trouxe ali no começo, né? O corpo desse lugar onde a gente aceita mais o erro, né? Eu disse isso pensando assim, né, Manu, que eu acho, por exemplo, a gente vai aprender um esporte novo, por exemplo, né? Me parece mais aceitável se hoje eu resolvesse fazer beach tênis, que eu possivelmente teria dificuldade daqui a pouco até de segurar na raquete, de acertar a primeira vez a bolinha. Não, acho que não haveria uma expectativa nem minha e nem das outras pessoas de que eu saísse de lá performando, né, Sim. maravilhosamente, porque parece que a gente aceita o corpo, o movimento nesse lugar assim de teste de aprendizado. Mas se, por exemplo, alguém me dá um livro para ler, Paula, lê esse livro, e eu daqui a pouco na primeira leitura não entendo o livro, eu vou me sentir assim uma grande idiota. Porque eu falo, gente, como é que eu não entendi, né? Porque parece que aquilo que é intelectual, ou, por exemplo, assim, vou te ensinar agora matemática do não sei o quê, da raiz quadrada, do não sei o quê. Não, como é que tu não entendeu na primeira aula? Tá, te explico de novo. Tá, senta aí que eu vou. Sabe assim, uma coisa meio de a gente não aceitar errar e fazer de novo porque a gente está aprendendo, e às vezes o corpo parece que a gente aceita mais. Não sei, faz sentido para ti? Eu acho que depende um pouco, assim, eu acho que quando a gente fala do artista, assim, que treina, né? Do artista do corpo, assim, que treina muito para a cena, que tem esse interesse da performance, do espetáculo, da coreografia, eu acho que é complexo, assim, eu acho que tem um lugar bem, bem rígido, sabe? Ah, Inclusive comigo, assim, já tive muito isso, dessa rigidez, assim,
de deixar de exaurir o corpo, sabe? Mas eu depois assim, depois que eu vim morar aqui, depois que eu virei, né, tive o Caetano, eu acho que eu passei a ter prazer nesse lugar do simplesmente ser, de não tentar reproduzir, nesse lugar do movimento mais como tradução da sensação, que é isso, que é uma coisa que Uhum. eu ia começar a te falar em seguida. E daí, desse lugar da improvisação, assim, do improvisar, de não ter essa pressão de algo que tem que ser polido, refinado. Claro que pode ser polido e refinado, mas assim, mais nesse lugar do ser, assim, Uhum. sabe? E eu acho que esse lugar é muito legal. E eu acho que esse lugar, porque eu também tenho como artista e como praticante, assim, como facilitadora, eu tenho quase que só interesse em trazer pessoas múltiplas, assim, não de só facilitar ah, Artistas já. oficina e aula só para gente que dança. Eu curto muito esse lugar da acessibilidade, assim, de aberto a todos, vem todo mundo. Eu tenho muita curiosidade e interesse de facilitar um espaço onde as pessoas podem só ser, sabe? Só se mover, que não tem uma expectativa de virtuose, Mas sabe? Manu, eu entendo quando tu traz, assim, que para um artista, para um esportista, né, de alta performance, é evidente que ele vai ser cobrado pela alta performance, assim como um estudante no ensino médio, não assim como, pelo amor de Deus, mas assim, como um estudante no ensino médio é cobrado por daqui a pouco acertar aquela conta Uhum. matemática, ele aprender, né? Mas não falando de alguém que está nesse lugar, mas justamente essa ideia de trazer as pessoas que não vivem do esporte, né? Não são essas pessoas de alta performance. O corpo, eu acho que é um lugar assim onde ele propõe uma experimentação que é diferente mesmo, e parece que a Sim. aceitação mesmo simbólica, subjetiva assim desse lugar. De experimentar muito, muito interessante tu encontrar isso, encontrar isso na tua prática e ter isso como foco também da tua proposta, porque eu vejo assim que é muito importante, inclusive para as pessoas, se abrirem para tentativa e erro, e o corpo é um lugar que propõe muito isso, né? E talvez de uma forma mais natural, mas enfim, essa é uma visão minha, assim, né? Não sei se seja a realidade para todas as pessoas. Talvez as pessoas que tenham mais dificuldade em olhar para o próprio corpo se sintam mais estranhas e tenham mais dificuldade de tentar. Mas a gente estava falando sobre essa mudança, né? Como a maternidade te abriu para olhar a improvisação de uma outra forma, né? Sem tanto a técnica, né, da improvisação que você aprendeu, mas olhar, né, outra forma, de novo, muito bonito como tu costurou, né, nos momentos da tua vida, a tua consciência de aprendizado, assim, né, e foi levando isso. Mas aí teve algum momento que você me falou sobre começar a olhar para o crochê, né? Ah, não, o crochê foi uma coisa que é mais recente, assim, eu tenho que te contar outras coisas antes. Ah, bom, então pronto. Ah, que é o seguinte, ah, entreguei a minha tese de mestrado e daí fui tirar minha licença maternidade. Tá. Lá no Caetano já tinha 7 meses. Daí fui pro Brasil, fui pro colo da mãe, né? Fui pro Brasil, e lá comecei então a pensar o que vou fazer de minha vida agora, né? Estamos saindo agora finalmente da pandemia. Passei a pandemia inteira sem muito trabalho, estudando, e agora tenho um bebê, né? Então, como que faço para continuar sendo artista? E a minha vida foi, assim, até então, sempre de ser uma artista autônoma, né? Uma artista independente, como a gente fala. Trabalhava por projetos e coisas. E daí pensei que talvez continuar na academia, né?
talvez encontrar uma forma de continuar minha pesquisa de mestrado para um doutorado, eu achei que poderia ser uma alternativa onde eu poderia tentar conseguir uma bolsa onde eu poderia, então, ter um salário mais estável, mas que onde o meu trabalho seria ser artista, né? Lidar com a minha Sim, sim. criatividade. Uhum. E daí comecei a pensar como que então eu poderia trazer o micélio, essa pesquisa que eu tinha feito no mestrado, como que isso podia então evoluir para um lugar de doutorado. E daí, voltando lá para minha sensação de quando eu assisti o documentário, eu pensei, talvez eu possa encontrar uma forma da gente de falar para as pessoas da existência do micélio, né? Ah, de talvez trazer esse conhecimento, mas através do que eu sei, que é a minha prática de movimento, minha prática de dança. E também comecei a pensar sobre a minha relação com a crise climática, sabe? Que eu sou uma pessoa que facilmente me sinto paralisada, assim, frente à crise, sabe? Porque eu penso assim, né? Me sinto muito pequena, penso, tô aqui separando meu lixo, não tô comendo carne, tomando no meu canudinho de papel e o mundo explodindo ao meu redor, assim, sabe? Não adianta. Como que eu posso, como que isso pode fazer diferença, assim, de me senti muitas vezes impotente nesse lugar. E daí comecei a entrar em contato com novas leituras que me trouxeram esse lugar de que justamente a gente se sente às vezes tão desconectado, de como a gente pode fazer algo pela crise, porque a gente foi educado que a crise não é nossa. Que o clima e os humanos, nós somos coisas independentes, somos nós e o clima. Somos nós e a crise climática. Precisamos encontrar uma solução para a crise climática. O clima está lá fora, mas que, na verdade, nós somos a crise climática e nós somos o clima. É tudo uma coisa só, nós somos interdependentes com tudo isso. Uhum. A ideia de ecossistema, né, de fato, né, que é essa, de que tu, E a gente é também a nesse lugar. natureza, né? E nesse lugar da gente, até assim, nesse lugar de, tipo assim, nós não, que nem tu disse, nós não fazemos parte da natureza, nós somos, né, a natureza. E nesse lugar de, tipo assim, poxa, a gente tá sentindo a crise. A gente sente a ansiedade, a loucura do dia a dia, o calorão, o frio intenso, as enchentes, as chuvas torrenciais, né? Uhum. Tipo, todos esses fenômenos a gente sente, tá no nosso corpo, né? Estamos ansiosos, estamos com isso borbulhando na gente. Então pensei, de repente, uma forma de explorar isso é como que a gente pode então conhecer o micélio e saber da importância do micélio através do nosso corpo, assim, como que a gente pode pensar a crise através do corpo, né? Foi esse meu desejo, assim. E daí, com muito esforço e sorte, eu acho, eu consegui uma bolsa na Kingston para então desenvolver esse projeto. E comecei a fazer umas saídas de campo, que fazia parte da minha proposta. Conheci uma pessoa mega entendedora de cogumelos e nós começamos a ir para essa. É uma floresta, assim, um lugar que tem que é um parque, daí tem tipo assim uma florestinha assim Tá. fechada nesse Uhum. parque. E íamos caminhar e ver, encontrar micélio e olhar e, enfim, Só para a gente ilustrar a imagem, né, que quem nunca tinha ouvido falar também, né, sobre os micélios, o resultado dessa rede são os cogumelos, ou a gente pode falar assim? Ou tipo. na verdade, os cogumelos, eles são os frutos dos Hum. fungos, né? É Tá, como se a gente pensasse assim da maçã para a árvore, tá, né? Da maçã para a macieira é o cogumelo para os fungos micorrízigos, tá? tá. O que são os fungos micorrízigos? São esses fungos que ãh, eles criam relações ou associações, digamos, com as raízes das plantas, de mais de 90% das plantas.
Então, o micélio, ele vai crescendo por baixo da terra, ou ele cresce também nos tocos de árvore da floresta. Porque imagina, se não tivesse algo decompondo esses tocos, a gente estaria cercado de tocos. Por que a gente não está cercado de árvore que cai? Porque tem alguma entidade ali que está Decompor. decompondo aquela matéria, né? Então, às vezes em folhas, às vezes em tocos de árvore por baixo da terra, são os fungos micorrízicos, eles vão criando essas redes que elas vão se fundindo entre si ou vão crescendo e vão formando essas associações com as raízes. Então, o que acontece? O micélio, ele decompõe matéria orgânica, vai quebrando a matéria orgânica e decompondo em formas mais simples de matéria e manda minerais, tipo nitrogênio, fósforo e potássio para as plantinhas. As plantinhas recebem esses nutrientes e, entre outras coisas, conseguem então fazer a fotossíntese. E a partir da fotossíntese, elas produzem açúcar que elas mandam de volta para o micélio e o micélio continua, daí tem energia para continuar crescendo e decompondo. Então, eles ficam nesse diálogo com as árvores, com as plantas, e assim, toda essa rede de comunicação acontece no mundo todo. Temos micélio globalmente. Todo lugar que a gente vai que tem plantas tem micélio. E quando eu comecei a pesquisar no meu doutorado, o que daí eu comecei a entender disso tudo, né? Primeiro comecei a entender que um dos motivos pelos quais nós não aprendemos isso na escola, por exemplo, nós, né, nossa geração não aprendeu, talvez tudo dê certo, em algumas gerações isso já vai estar no currículo, mas o universo fúngico é um universo que ele não se encaixa nos sistemas patriarcais heteronormativos da ciência, nesses sistemas fechadinhos de categorização estandarização das espécies, porque os fungos, por exemplo, assim, ó, os fungos, algumas espécies são assexuais, algumas espécies têm um corpo para órgãos reprodutivos femininos, um corpo para órgãos reprodutivos masculinos, às vezes um corpo tem os dois, às vezes tem outras combinações fluidas. A maioria dos fungos micorrízicos se reproduz só assexualmente e eles se reproduzem através de esporos que eles jogam assim na natureza. Então eles dependem do vento, eles dependem da chuva. Esses esporos eles vão para lugares diferentes. Então alguns fungos eles nascem todo ano no mesmo lugar, alguns nascem uma vez nunca mais nascem. Alguns nesse lugar do vento ali que sopra, alguns vão para um lugar, alguns vão para outro. Então é muito difícil dentro dessas Categorizar. normas de se Entendi. categorizar. Então, todos os dados que se sabe dos fungos, eles são baseados normalmente em pesquisa de planta e de animal, na flora, na Entendi. fauna. É muito recente, essa tentativa de introduzir a funga como flora, fauna, funga. Tem uma micologista chilena, chama Juliana Furti, que está com esse projeto já rolando para introduzir a funga para ampliar o escopo de Sim, pesquisa dos entendi. fungos, né? Entendi. Inclusive as próprias políticas de conservação ao redor do mundo, né? É muito fortemente baseada nas plantas e nos animais. Agora eles estão conseguindo traçar com máquinas de inteligência artificial e coletas de solo onde que estão as redes micorrízicas ao redor do mundo para tentar criar Também. políticas de conservação para esses lugares. Então, daí faz todo sentido para mim. Por que que a gente não, por que que todo mundo não está falando sobre isso? Por que que a A gente não gente não sabe? consegue preservar o que a gente não conhece, né? O que é algo Exato. então, talvez o movimento de conhecer cientificamente, né, catalogar, né, de uma forma mesmo dada a complexidade, como é importante para também que essa preservação possa acontecer, né, Manu? Aí que entra a ideia, você
Na nossa conversa prévia, você trouxe a ideia desse conceito queer, né? E que é um conceito que a gente escuta muito quando a gente fala na questão de gênero, né? Mas a pesquisa queer ela não está só nessa ideia de gênero, né, Manuela? Também é quando a gente se abre também no meio acadêmico para falar de qualquer movimento que seja não binário, né? Que não considere. É isso? Tu É, me dentro ajuda. o conceito de queer mais expandido, no caso, né? hã, É mais nesse lugar, assim, por exemplo, dentro da minha pesquisa e da minha prática, é de acolher esse lugar não linear das coisas, Sim, né? Esse entendi. lugar hã, que vai por direções diferentes, que não tem necessariamente um resultado, né? Que não tá Entendi. ali, que não se encaixa no certo, no errado, no bom, no ruim, né? Uhum, É mais nesse lugar da experimentação mesmo, assim, desse lugar da não linearidade, sabe? Que uhum, daí, agora te respondendo finalmente a pergunta do crochê, eu me dei conta de duas coisas ao longo da minha pesquisa, que está na metade agora. Que ela era um lugar de conectar saberes invisíveis, porque os saberes do micélio estão ali invisíveis, invisibilizados de algum lugar. Os saberes do corpo entram nesse lugar também de invisibilização, devido à falta de fomento, né, do sistema que a gente que a gente vive, da gente ouvir o corpo. sim. E também nos autores que eu decidi usar para minha pesquisa, que são autores, autores e líderes indígenas e autores queer, artistas queer, e também essas vozes da micologia que não são tão ovacionadas, assim, as mulheres, as pessoas queer, sabe, as pessoas do sul global. Então, assim, eu percebi que existia essa conexão dos saberes invisíveis, assim, de a pesquisa dar esse lugar para esses saberes. Inclusive, muitas pesquisas, muitas coisas que eu leio aqui, por exemplo, de de autores europeus, por exemplo, que vão para o Brasil e fazem campo em algumas comunidades indígenas, eles muito raramente nomeiam essas comunidades. Muito frequentemente eles dizem, na minha experiência nas comunidades do Brasil. Então eu Ele sinto, se coloca primeiro, né? Ele se primeiro protagoniza, né? se Que é um protagoniza. lugar super colonial de tratar esses Sim, 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 saberes. sim. Então, Uhum. também de ser esse lugar de dizer. Uma vez eu vi a Eliane Potiguara falando que as pessoas indígenas elas não precisam de voz, elas têm voz. Elas precisam que os microfones delas sejam Sejam ligados. voltadas, né, para eles, né? Então, nesse desejo, assim, sabe? E então, no livro. Ai, tá lá embaixo meu livro, do Ailton. O livro do Ailton Krenak, que eu recomendo para todo mundo, O Futuro Ancestral, Hum, ele fala muito desse lugar, né? Primeiro, ele fala que não existe futuro, porque que o futuro é uma coisa que a gente imagina. E dentro do capitalismo, a gente é convencido de que a gente tem que pensar o futuro, mas ele encoraja a gente a viver o presente. uhum. E ele fala desse lugar de que só existe futuro se ele for ancestral, porque a gente precisa se reconectar com os saberes da ancestralidade, né? Inclusive, até a Juliana Furt, essa micologista que eu falei, ela tem um trabalho onde ela tenta resgatar esses saberes ancestrais indígenas, porque essa nova geração de pessoas indígenas é uma geração de que muitas pessoas foram para a cidade para estudar e muitos dos conhecimentos dentro das comunidades indígenas eles eram passados da pessoa mais velha para a pessoa mais nova, falado, né, na experiência e falado oralmente, né? E esse lugar não está mais existindo porque essas pessoas já
Não migraram estão. para a cidade. Uhum, uhum, Então, o uhum. Ailton fala muito sobre isso, né? Desse lugar do futuro ancestral. E a partir disso, eu comecei a refletir sobre a ancestralidade do micélio em si, porque o micélio ele existe há mais de 400 bilhões de anos. Inclusive, há pesquisa hoje em dia de que as plantas só conseguiram sair da água para a terra porque por causa do micélio, por causa dos fungos micorrízicos que emprestaram essas raízes para as plantas, então virem para a terra, que daí se seguiu na evolução dos répteis, dos anfíbios e depois dos mamíferos e da gente. Então existe um super lugar aí, né, dos fungos. E comecei a refletir sobre a minha própria ancestralidade. O que é uma coisa bem assim diferente, polar, assim, polarizada, digamos assim. No lado do meu pai, tem essa sensação assim dessa linhagem indígena que vem muito nas feições, assim, nas feições, numa linha reta, assim, que vem da minha bisavó, do meu avô, do meu pai e eu, assim, nós somos quase que a mesma pessoa, assim, nessa linha reta. Só a pele vai clareando um pouquinho, sabe? Mas é uma ancestralidade que ela é muito sentida, ela não é formalmente provada, porque ninguém quer abrir a caixa de Pandora ali, porque eu acho que teve muitas dinâmicas de violência, de trauma, então eu tento ir comendo pelas beiradas, assim, mas ninguém me dá muita informação. Eu tenho acesso a algumas fotos e algumas histórias. Mas tem uma sensação disso, e quando eu vou na minha macumba aqui, no meu terreiro, eles me reafirmam isso, então é uma coisa muito louca. É uma confiança da sensação mesmo. Mas lado da minha mãe, tem o crochê, né? Que vem da minha avó, que foi essa pessoa assim que, nossa, uma grande artista que fazia tudo de crochê. Coisas incríveis, lindíssimas. Assim, eu tenho lembranças da minha avó assim com muitas redes de crochê no colo, assim, e fazendo e mexendo aqueles dedinhos rapidinho, fumando, fumando um cigarrinho atrás do outro e mexendo, mexendo, crochetando, crochetando, crochetando. E daí, né, me aprofundando nessas memórias, eu me dei conta que eu também tenho memórias muito vívidas dela desfazendo muitas, ah, muitas horas de trabalho depois que ela encontrava assim um erro na receita que fala, né? Então ela fazia e eu O tenho crochê memórias não vívidas, aceita erro. Não sei quem já aí já tentou. O crochê não aceita erro. não Tomou aceita. errado o ponto e tu tem que estar. Por isso que as pessoas meio que quando fazem o crochê, elas meio falam, né? Meio assim, porque eu também, de família, também tenho essa origem, assim, e é impressionante, ele não aceita erro, porque e é muito curioso que às vezes você só vai encontrar esse ponto errado depois que tu meio que terminou aquilo, entendeu? Porque tu vê o nó ali, não é na hora que tu fez. Então, ou por exemplo, assim, não encaixa, quando vai fazer uma roupa, por exemplo, ela não vai encaixar a manga, ou vai ficar torto a gola, porque lá há um ponto no começo do negócio. Tava... Então, E a é minha, isso a minha mesmo. mãe, a minha mãe é uma crocheteira de mão cheia também, ela herdou isso, essa habilidade. E a minha avó, eu sou a neta mais velha, né? A minha avó tentou inúmeras vezes me ensinar, minha mãe também, mas sempre nesse lugar de muita frustração corporal, assim, de não poder errar, de não poder improvisar, de não. Então, assim, é uma coisa que com o meu corpo É uma não rigidez, né? ressoava. Tu entendeu uma rigidez, né? Que tem Uma mesmo, né? rigidez, e muito nesse lugar binário, né? Do crochê Sim. bom, crochê ruim, bonito, Foi. feio, né? Que vê do avesso, né? É como o bordado também, né? O bonito é ver o avesso, né? O avesso do bordado. Exato, tinha Perfeito. muito isso, tem que O olhar o avesso avesso para perfeito. ver se tá Aham. exatamente isso. Eu escutei muitos da minha avó. E daí eu pensei assim, cara, aí eu pensei assim, eu nunca me apropriei dessa minha ancestralidade, né? Dessa De ambas as tradição. ancestralidades, né? Ambas aqui a gente está falando, né? Tanto essa origem indígena que você entendia no teu corpo, né? Quanto essa origem do crochê, né? Que tu também não, mesmo que não se identificasse. Né?
Aí eu peguei e pensei assim, como é que eu faço crochê com a mão, né? Fiquei pensando. Aí eu fui entrando aqui e descobri uns novelos gigantes de algodão De algodão. Aham. para fazer. Acho que assim, algumas pessoas Fazem fazem mantas, né? Geralmente fazem mantas maiores de... uns Ah, cobertores, assim, umas isso. mantas e tal. Uhum. Enfim, comprei 2 novelos e fui pro estúdio, aprendi o primeiro ponto, assim, reaprendi e fui tentando fazer aquilo, mas não batia, assim, não era uma coisa, sabe? Não me sentia, fiquei ali, né? Aquela tentativa, ver como é que funcionava. E daí um dia eu pensei assim, cara, eu vou ver como é que isso só é. E botei abri os novelos, botei no chão e pensei, o que que é? Tipo assim, já tô argumentando aqui que a minha pesquisa tem esse viés queer, tem essa prática queer, tem ela acolhe, né, o não linear, ela acolhe esse lugar de ser e comecei a deixar vir esse crochê que era esse resultado do meu movimento, do meu corpo, da minha relação com esse novelo. E daí de 2 novelos fomos para 4, de 4 para 6, de 6 para 8, chegamos em 10. E daí eu virei a louca dos novelos, né? Porque eu tô sempre com uma mala cheia de novelo agora. E daí disso fiquei com desejo de trazer pessoas assim para prática, sabe? E Daquela comecei ideia que tu comentou no começo, de trazer pessoas que não necessariamente sejam da dança, que possam se experimentar também. Uhum. Isso, exatamente. E daí comecei a me dar conta que quando eu criava essas redes, eu pensava, cara, isso aqui é um micélio. Isso aqui é um micélio de uma forma tangível. Daí eu pensei, tá aqui. Porque outro desejo que eu tinha na minha pesquisa era Uhum. de não ficar não somente habitar esse lugar da metáfora de não usar de não explorar o micélio só nesse lugar da metáfora, porque o micélio pode ser metáfora para simplesmente tudo, né? Ele é perfeito, mas eu tinha muito esse desejo de falar, das pessoas saírem da minha Uhum. oficina ou da minha performance com um desejo de saber mais, assim, sentindo que elas tinham aprendido alguma coisa sobre o micélio, sabe? Não, tipo assim, ai, tem essa rede, mas tipo assim, não, essa rede faz isso, faz isso, faz isso, sabe? Justamente nesse lugar de tentar inspirar uma relação de cuidado com o micélio, né? De Uhum. empatia pelo que o micélio faz. Porque, afinal de contas, de uma forma, a gente só tá aqui hoje por causa do micélio. Não ia ter floresta se não existissem esses fungos. Então, de alguma forma, a gente está profundamente interconectado com essa rede, né? E daí, eu então fui desenvolvendo até então, né, desenvolvendo uma metodologia para uma oficina e para uma performance. E a última coisa que eu quero te dizer para terminar toda essa longuíssima explicação é que uma coisa que eu me dei conta na minha prática solo, que eu fiquei fazendo prática solo quase um ano, é que eu não tinha como simplesmente chegar com essa informação do micélio, sabe? Que muitas vezes eu chegava no estúdio de dança completamente atordoada, assim, tinha pegado 2 trens, trânsito, sirene, tinha tido uma noite difícil com o Caetano, acordando 2, 3 vezes, e chegava às vezes pensando assim, cara, como é que eu vou pensar sobre crise agora, sabe? Tipo, nesse meu estado, eu sou a crise, Sim. sabe? Uhum. E daí eu me dei conta que eu precisava também encontrar um lugar onde existisse esse. Porque assim, eu ficava assim, que hipocrisia, né? Trazer todo mundo que vive nessa loucura da vida e dizer assim, agora a gente vai se conectar com o corpo. Tipo assim, como? Da onde? Como é que a gente começa, né? Então veio. Daí que veio essa. Então, existem duas partes. Existem a primeira parte, que é esse lugar de pura só sintonia com o corpo, de tentar se conectar com o, só com o ser, sem expectativa de como ser. E isso envolve se conectar, se sintonizar com a respiração, se sintonizar com as sensações. E eu trago muito na minha oficina esse lugar de, tipo assim, de tentar usar, porque a gente não tá mais
A gente não é mais incentivado a lidar com o tédio, a lidar com os movimentos, com a lentidão. A gente está o tempo inteiro sendo incentivado a produzir, e quando a gente não está produzindo, a gente está no sofá olhando o celular. Ou se a gente vai fazer um exercício, a gente tem que malhar, ou a gente tem que fazer yoga, ou a gente tem que. É tudo muito assim, a gente tem que sempre estar produzindo. Mesmo que se a gente vai para uma aula de dança, às vezes a gente tem que pegar um movimento, fazer uma sequência, suar, gastar caloria, nananã, sabe? Controlar no Então, relógio, dormir com um anel para dizer se está dormindo bem ou não. Não? exato. Então eu queria investigar esse lugar de se conectar, quais são as sensações, e se a gente ficar mais tempo fazendo isso, quais outras sensações que vêm, e quais outras sensações que vêm, e como que a gente pode simplesmente deixar o corpo traduzir, o gesto, né? Traduzir essas sensações. E comecei a entrar nesse lugar do movimento lento e contínuo, como o micélio, ou como a terra, que não para de mexer nunca, a respiração, que não para de mexer nunca, né? Uhum. De ficar É nesse lugar lento uma. e contínuo. Tu propõe para as pessoas uma meditação, uma meditação guiada com movimento, né? E autorreflexão, assim. É bem, assim, bem interessante. Pena que quando eu estava aqui em Porto Alegre, eu não tive oportunidade de ter essa vivência junto contigo. Eu adoraria. Eu Se adoraria tiver te ter lá Se também. tiver imagens e se tiver alguma coisa assim para a gente colocar aqui, eu coloco na edição para as pessoas verem e talvez, né, visualizar de alguma maneira Ah, eu melhor. tenho umas lindas. Eu tenho umas lindas. Teve um fotógrafo que veio na oficina e na performance. Ai, que Enfim, e ótimo. daí a E qual é o gente. retorno? Qual que é o retorno assim, Manu, que tu tem das pessoas que participam, assim, se elas dão conta dessa conexão que tu propõe, né? Eu tô te perguntando isso antes, assim, quero também elogiar, assim, a tua capacidade de empatizar, né, com as pessoas, mas que essa empatia ela também começa contigo, né, com essa autoconsciência, como você estava falando, né, tipo, não vou ser hipócrita, eu estou chegando aqui para estudar a minha prática com muita dificuldade de me conectar com a minha prática, né, sendo que eu estou aqui sendo paga para isso, e vou colocando entre todas as aspas, porque no final, literalmente também é isso, né, Manu, mas não, né, por favor, aqui não sem julgamento, mas digamos, se tu tá tendo essa dificuldade, por que que tu vai imaginar que as pessoas vão chegar aqui e vão sair respirando e se conectando e tal? E eu acho muito bonito como você conseguiu empatizar, né? E pensar como que tu começa essa jornada com as pessoas, mesmo que aqui a gente está falando de uma prática, daqui a pouco tem o quê? 2 horas de duração, não é? É 2 horas a gente fica Não é juntos. o dia inteiro de uma imersão, né? Eu quero dizer assim, né? Tu não tá levando todo mundo para fazer uma semana de imersão. Então, quer dizer, em 2 horas, como que tu é capaz de entregar algo para as pessoas que vai fazer diferença? E eu também queria destacar, assim, que outro que eu acho muito interessante, que é não usar o micélio só como essa metáfora vazia, e se apropriando dele, assim como me parece que tu percebe a humanidade, né? E nós, natureza, fazendo isso ao longo de milhões de anos, só se apropriando dessas características, né, que ele possibilitou que a gente, inclusive, como tu disseste, estivesse aqui hoje, não esvaziando ele só nessa metáfora, mas também fazendo com que as pessoas pudessem aprender sobre e talvez eventualmente mudar algo na sua prática, né, diária, daí citando aí Ailton, né, nesse sentido de que é no dia a dia, nessa prática diária, que a gente também consegue pensar o futuro, né? Não como esse lugar distante, né, Manu? Que eu acho que aí tu entrega, para além de usar o canudinho de papel, tu também, eu acho que é um legado, né? Eu acho que é um legado bonito que você também está costurando, né? Ah, o Davi Copenauer, ele junto com o Krenak, né, eles falam muito desse lugar do sonho como prática coletiva, né? E, e acaba que essa improvisação,
ela às vezes demora 45, 50 minutos. E nesse lugar de se conectar com as sensações e do gesto dessas sensações, a gente acaba indo para esse lugar, né? Sensação, desejo, né? Desejo com o outro, quais são os desejos, e esses desejos vão virando quase como sonhos, né? Assim, esses, o que que a gente deseja ali pra gente, pro outro que a gente está se mexendo junto ali, os outros corpos naquele espaço e tal. E daí depois disso a gente então encontra os novelos e vai ouvir, falar e conhecer o mistério. E eu tenho assim, o que eu escuto das pessoas, eu já escutei coisas muito interessantes assim que eu fiquei bem bem contente assim. Eu escuto de algumas pessoas assim, nossa, como é bom poder ser, como é bom não precisar produzir, sabe? Algumas pessoas me falam assim, eu demorei para conseguir parar de estar produzindo algo, sabe? Porque o meu convite também, que é uma coisa que acontece na minha prática e eu trago, né, para as pessoas, essa improvisação de quase uma hora, ela é toda de olho fechado. Bah, Eu convido as pessoas para ficarem, para se moverem com os olhos fechados, que para mim é uma experiência completamente diferente do que me mexer de olhos abertos. não, mas O olho sem dúvida. fechado, nossa, ele me A gente coloca perde assim, completamente a referência é uma do espaço, né? delícia. E a gente, tipo assim, a gente, porque daí o gesto, ele tá combinado com a sensação, com a imaginação. E às vezes o gesto, ele nem é aquilo que tá passando pelo teu corpo, ele só é. Mas assim, tem toda uma história rolando ali, sabe? Eu acho me deleito de me mover com os olhos fechados. Então, assim, esse lugar do olho fechado é muito legal, porque também quando tem um encontro com outro corpo, tu não sabe, às vezes é um ombro, é um cotovelo, o que que aquilo te Ah, que causa. legal. Então, tenho Uhum. bastante esse retorno das pessoas de assim, de se sentir bem por não precisar estar sendo produtivo, de às vezes uma pequena luta inicial. Uhum. Eu também convido muitas pessoas a, enfim, a acolher o tédio, né? Se tu tá entediado, tá tudo bem, o tédio é só mais uma sensação de todas as outras, né? Então, assim, essa coisa de eu tenho retorno de das pessoas assim se sentirem num lugar diferente de poder acolher o tédio, porque o tédio às vezes é visto como uma coisa ruim, né? Como uma Claro, coisa claro. que ou um sinal de que alguma coisa não está funcionando. Uhum, E para uhum. mim o tédio, eu nunca acho que o tédio significa que alguém não está engajado com a minha proposta. Eu sempre acho que o tédio pode ser só mais um elemento. E às vezes o tédio pode ser um lugar muito de faísca criativa, sabe? Criativo, nossa, sem dúvida. A gente que tem filho, né? A gente sabe muito bem como o tédio é importante, impressionante. Deixa paradinho um pouquinho sozinho, assim, para ver, né? Mas na maternidade eu fui entendendo de maneira muito clara, assim, o quanto ele também precisa ser treinado, né? Aceitar e tudo mais, né? Quantas vezes, assim, né, que eu não ouvi da Lili, né? Ai, não tem nada para fazer. Que bom, minha filha. Então, tipo, Exato. Eu vamos incentivo olhar muito o aqui, Caetano. vamos. Hum, Às vezes no trem ou no carro, ai, que chato. Pois olha para o mundo, olha para fora, para a isso. janela. Uhum, É uhum. assim, vai demorar para A chegar. gente vai quando a gente tira férias, vai pra praia, sabe? Aí sempre foi muito difícil isso, né? De ficar na beira da praia, né? Assim, olhando pro mar, né? Quer dizer, claro que criança sempre vai, né? Brincar de alguma coisa, mas tem uma hora que cansa da própria brincadeira e fala assim, ai, a gente não vai fazendo nada e tal. Então ter essas conversas, né? Até que foi engraçado um dia que ela sentou assim na cadeirinha e falou assim: ai, que coisa boa, né? A gente olhar aqui e curtir essa vibe. O Caetano fala, ai, tô só aqui curtindo o mar. Isso, não é lindo? E eu penso assim: olha, tá aí uma sementinha que a gente deixa, né, Manu? A gente também se realiza um pouco nutrindo, né, o universo de alguma forma através aí desse maternar, seja
de uma criança ou desses projetos. Manu, eu costumo sempre dizer, né, que pessoas apaixonadas por algo são naturalmente apaixonantes, então é apaixonante te ouvir, o quanto você vibra, né, com essas tuas descobertas, né, como o corpo vibra a tua vida toda, né, em volta disso, mas também destacar, assim, como é bonito a gente aprender com a tua curiosidade, né? Quantas vezes a gente se vê em algo novo e tem medo de se aprofundar para, né, se sentir esse desconforto da descoberta, da primeira descoberta, mas também se aprofundar, né? Perceber situações de crise como situações também onde é possível buscar um novo sentido, um novo fazer, né? Como aconteceu durante a pandemia. E também destaco aqui, né, como talvez um convite para as pessoas pensarem, né, o quanto a gente pode ir buscando sentido a partir daquilo que a vida nos apresenta e algo que você conseguiu fazer, entendendo o espaço da academia como também um fazer criativo, né, e se reconectando depois com a academia também como um espaço que poderia te trazer academicamente incentivos intelectuais e também prover, né, um prover financeiro para ti, para tua família. Então, muito, muito bonito como você foi buscando esse sentido, mas sempre adequando, né, aquilo que de fato fazia sentido para ti, ressoava, né, em ti, ressoava no teu corpo, na tua prática, e como tu empresta isso para as outras pessoas. É, eu sei que você falou sobre a gente não esvaziar o micélio só na metáfora, mas é impossível eu não Não dizer é? o quanto é lindo como o micélio. Você foi micélio para muitas pessoas, você é micélio para muitas pessoas nesse momento dessa prática, e eu entendo como as pessoas são para ti também. Tu disse quanto o retorno do que as pessoas trazem dessa vivência te alimenta, né? Tu Enfim. sabe, Paula, que eu dei uma aula na UERGS quando eu estava em Porto Alegre para uns bichos. Então eram assim estudantes bem jovens, assim nos seus 18, máximo ali 20 anos, eu acho. E um dos retornos que para mim foi imensurável, assim, foi que eles disseram: "Nossa, parece que tu abriu esse espaço para gente poder explorar aquilo que a gente sente." Mas que parece que o mundo não. Parece que a gente está sendo educado a não falar sobre, a não sentir, a não falar, a não dar vazão. Parece que a gente está aqui, o mundo quer só que a gente, enfim, continue, sabe? Eu acho muito improvável que a grande maioria não esteja, de alguma forma, em alguma extensão, sentindo, né, o mundo como tá. E que a gente precisa falar sobre, sabe? A gente precisa, enfim, trocar. E acho que cada vez mais encontrar justamente essas redes, assim, né, Uhum. de suporte, de amigos, onde a gente possa se acolher, assim, porque eu acho que estamos passando por momentos, assim, muito parecidos, eu acho, só que a gente parece que não tem, parece que esses canais não estão ainda muito evidentes para Não que a quer se gente dar tempo, troque. né? Não quer se dar tempo para sentir, né? Hum. Eu gosto de pensar aqui o Garimpando Sentido também como esse espaço para possibilitar que as pessoas sintam, se escutem, né? Escutem os outros e possam se ouvir também. Ai, Manu, bom, tô me despedindo. Que bom que você veio, que bom que vocês vieram também discutir em rede, pensar em rede e sentir em rede junto com a gente. Muito obrigada. Até. Ai, eu adorei.